Conhecer de um layout da escrituração fiscal digital, senhores, é permitir a você saber que tipo de informação o fisco vai ter da sua empresa. Você não acha isso importante? Eu teria muito interesse em saber o que o fisco sabe da minha empresa. E a maneira de você saber isso é através do layout. Porque o layout diz quais são as informações que você vai estar transmitindo ao fisco. E é isso que a gente vai estar vendo aqui agora de forma bem detalhada. Antes de mais nada, o que é um layout e quais são as informações que você necessita conhecer através dele. Então, fazendo uma definição para você do que seria um layout. Imagine uma seguinte situação. Você tem sistemas corporativos dentro da sua empresa. O fisco também tem sistemas corporativos, cada um construído sobre tecnologias distintas. Aí, como transmitir os dois, né? Transmitir informação e os dois conversarem entre si? É estabelecer um paradigma na qual os dois sistemas precisam, quando um estiver transmitindo uma informação, o outro o reconheça como tal. Na hora que você disser, olha, eu estou transmitindo os dados de valor da nota fiscal número 5, o valor dele é R$50. O sistema da Secretaria da Fazendas ou da Receita Federal o reconheça da mesma forma. A essência, o layout é o quê? É um acordo prévio para que dois sistemas conversem entre si, independente da tecnologia que cada um deles use. Bem, agora vamos juntos conhecer como é que esse layout ele é materializado, como é que essas informações são publicadas para que você tenha acesso a elas. Normalmente, elas são publicadas através de uma tabela, como essa que você está vendo aqui agora. Tem uma série de características que descrevem informações assim. Lá no curso, durante a parte teórica do módulo 1, a gente viu uma série de características dessa mesma tabela. Então aqui eu não vou estar detalhando para você cada um dos pontos. Vou me ater a que campo? Esse campo aqui, ó, do meio, chamado descrição. Porque ele indica perfeitamente qual o tipo de informação que você vai prestar. Se eu estivesse trabalhando como, por exemplo, o nome do campo, se eu falar para você, Codimum, você entendeu o que é? Nem eu. Agora, se eu lhe disser que é o código do município na qual a empresa está estabelecida, com certeza você vai entender. Repare, esse item da forma que eu descrevi a você está onde? Naquela coluna descrição. E ela o tempo inteiro que a gente vai estar trabalhando agora. Vamos conhecer os diversos registros através da informação que você vai estar prestando. Então vamos começar por esse exemplo, através desse slideshow que a gente preparou didaticamente para a gente mostrar para você. Então vamos lá, naquele campo descrição, o que teria ali? Ó? Um texto fixo contendo 0000. Então o registro ele vai começar por esses quatro números, 0000. Pois bem, na sequência ele vai ter código da versão do layout. O que seria isso? O layout ele muda, natural, vai ter evoluções ao longo do tempo, correções principalmente. Então você sempre vai utilizar o layout da data da entrega. Fazendo um exemplo, se você tiver que retificar uma informação que você fez, você vai fazer essa retificação no layout da data da entrega. Posteriormente vem o quê? Código da finalidade do arquivo. É exatamente o que ele está tratando. Se é a primeira vez que você está transmitindo a informação daquele mês ou é uma informação que você está retificando. Porque é possível você retificar espontaneamente em uma série de situações e em algumas talvez não tão assim, prazerosas, né, sob ação fiscal. Aí você vem logo depois, data inicial, data final das informações, nome empresarial, CNPJ, CPF, sigla da UF, inscrição estadual, código do município, inscrição municipal se tiver, inscrição na SUFRAMA também se tiver, perfil, a gente já trabalhou isso no material que você é publicado qual é o tipo de perfil que indica qual é a complexidade da informação que vai ser prestada por você e finaliza o quê? Com um indicador de tipo de atividade, industrial equiparado a industrial. Como é que isso vai funcionar? Isso foi publicado, acabei de te passar quais são as informações que você vai prestar. Pois bem, você vai ter que ter um programa, um software contábil, que vai te criar telas, né, para que você possa preencher essas informações. Então vamos lá, você vai ter que, como a gente estava aqui descrevendo a de informação, preencher se o arquivo é o originário ou é retificador. Lembra? Se você vai ter que colocar a data inicial e a data final do seu arquivo, se o seu perfil é A, se o seu perfil é B. E o programa, o que ele vai fazer? Ele vai preencher uma linha. Está aqui um exemplo, ó. Literalmente, vocês estão vendo aqui que está em 3 linhas, é que a gente aumentou o tamanho para ficar didaticamente fácil. Mas enxergue isso aqui como uma única linha, tá?
Então, didaticamente, o programa vai transformar aquele layout que você digitou através dele numa situação parecida com essa. Ainda fica difícil para você ler e enxergar aqui, não é? Mas se a gente, como num filme, se a gente colocasse legenda, filme em inglês em especial, com legenda a gente dá conta de entendê-lo, né? Vamos botar legenda aqui, vamos trazer o layout a esse exemplo que a gente colocou aqui agora? Então vamos lá, olha lá a linha que o programa digitou. Qual é o primeiro campo lá? Número do registro. Posteriormente, código da versão do layout. Posteriormente, código da finalidade do arquivo. Posteriormente, data inicial. Que ali no exemplo que a gente botou, por exemplo, no que está ali específico, qual foi a data? 1º de dezembro de 2010. Data final, qual foi o exemplo que a gente colocou lá? 31 de dezembro de 2010. Está olhando lá? Depois, vem o quê? O nome empresarial. Tudo isso está vindo lá do layout, lembra? Vai estar, qual foi no exemplo que a gente colocou? Muito obrigado, participações. O nome da empresa. CNPJ dela está ali um criado. Depois, ela não tem CPF. Observe, 2 barrinhas, uma do lado da outra. Isso é muito importante. O que acontece nesse caso? Quando tem 2 caracteres, e aí eu não tinha explicado antes, a gente na verdade explicou não em vídeo, não expliquei antes no vídeo, já tínhamos explicado no conceito teórico. Essas barrinhas são chamadas pipe. Elas definem toda vez que ela aparece que mudou o campo e consequentemente mudou a informação. Nesse caso está vindo aqui no CPF, observe, 2 barrinhas juntas, sem nenhuma informação dentro. O que significa isso? CPF em branco, ou CPF que você não informou. Isso não deixa de ser uma informação, isso é importante. Não tem CPF quando você coloca 2 barras em espaço em branco entre elas. Sequencialmente, olha lá, o F, no caso do exemplo nosso aqui, GO de Goiás, e aí vamos, uma inscrição estadual válida, posteriormente o código do município ali criado, a inscrição municipal também ali tem uma, a inscrição da SUFRAMA, o perfil, que no nosso exemplo, olha, observe lá, perfil A. E por fim, o indicador de atividade, que ele é industrial equiparado a industrial, perfil 1. Vamos lá, isso é o que o programa, você digitando essas informações, o programa faz. Mas o que acontece? Ele é assim publicado. Então daqui ele vai se transformar em quê? Nessa linha digitada. E o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai conhecer agora as informações, os registros por registro. Você já teve acesso a isso pela metodologia de ensino. Inclusive foi uma das atividades que a gente passou para você. Mas eu vou trabalhar com você o que agora? Dicas, macetes, cuidados, pegadinhas. Importe-se com isso, ou a importância ou a relevância dos vários registros que compõem. São muitos, né? Deve ter achado ainda que fisco doido que inventou um negócio desse. Vamos com calma.